Mais uma rodada da Olimpíada e o time de Angola desta vez teve a missão de travar a poderosa equipe do Equador. E no tabuleiro número 1, o mestre internacional David Silva teve a missão de parar o grande mestre Carlos Metamoros Franco. E vamos narrar a história deste embate. Jogando de brancas, o grande mestre equatoriano abriu com o cavalo F3, a abertura Zukertort, uma Índia do rei invertida, e o Davi Silva fez lances simétricos, entrando na verdadeira Índia do rei. Então, G3, G6, bispo G2, bispo G7. E antes do roque veio o C4, o Davi fez o roque, cavalo C3, C6, mais um lance simétrico, D4 lutando pelo centro, cavalo C6, gambitando este peão de C, e o Carlos tomou, mas veio o dama A5 com o plano concreto de recuperar este peão, porque depois do roque veio a retomada. Até aqui tudo equilibrado. Peão de C ameaçado, então B3, defendendo o peão e fixando a estrutura de peões. D6, bispo B2, fazendo o duplo fianqueto. Dama H5, ameaçando trazer o bispo para H3, forçando a troca deste bispo da zaga, por isso H4 foi necessário. Cavalo E4, procurando desviar este cavalo para poder quebrar o par de bispos das brancas. O Carlos não caiu nessa, fez o dama C1, bispo H6, atacando a dama, que vai para C2, agora atacando o cavalo, que teve que recuar para F6. Torre de F1, bispo F5, mais um ataque sobre a dama, E4, defendendo a dama e atacando o bispo. Cavalo B4, atacando a dama, que volta para B1. E bispo G4, defendendo o seu bispo e ainda ameaçando ganhar este cavalo. Então, cavalo pula fora para H2. Bispo D2, um bom lance, que ganha tempo sobre a torre, que a única casa de fuga é apenas F1, mas aí vai entrar numa situação não tão confortável. Se um dia o Davi conseguir eliminar ou desviar este cavalo da defesa da casa de E2, essa torre vai acabar caindo. No momento não consegue desviar, mas o Carlos não quis entrar nisso, preferiu eliminar logo este bispo. E a retomada do cavalo foi a melhor decisão, ao invés de capturar esta torre, porque se capturasse a torre ao invés de retomar este cavalo, perdia mais uma peça com cheque. Após a retomada, caía o bispo. E as brancas teriam o par de bispos pela torre, que seria uma grande vantagem. Por isso, o Davi Silva retomou o cavalo. Entretanto, o Carlos não defendeu a torre, em vez disso, avançou o peão E5. O Davi Silva aproveitou para ganhar a qualidade, caiu o cavalo de F6 e agora botou alguns problemas para o Davi Silva. Tudo bem que tem qualidade a mais. Ganhou a torre pelo bispo, mas tem um monte de problemas por resolver. Primeiro, este peão aqui é chamado peão pivô, que se a dama um dia conseguir chegar aqui em H6, é mate. Outro problema é que precisa defender este bispo que está caindo. Tem a opção de tirar simplesmente o bispo e depois voltar para a zaga e tentar se defender, já que está com qualidade a mais. A outra opção é simplesmente simplificar. Toma o cavalo, toma o bispo e depois toma este peão e tudo equilibrado. Porém, o Carlos tem
o par de bispos. E isto é uma grande vantagem estratégica. Então, o Davi Silva se assustou com essa possibilidade, analisou essa variante, que era a melhor segundo a engine, e acabou tentando entrar em uma linha de perpétuo para conseguir pelo menos o empate, tomando em F2 com cheque. Só que isso foi um erro, porque após a retomada tem apenas 2 cheques e agora não tem mais cheque. Tomou este peão e o Carlos veio correndo com a dama para poder defender os perpétuos. Mais um cheque em F4 que foi coberto pela dama e agora não tem mais cheques. O Davi acabou se rendendo, trocaram as damas, que também não foi bom lance, porque entram neste final em que o Carlos tem o par de bispos pela torre. E como sabemos, o par de bispos joga muito mais que uma torre. E como foram os próximos lances? Tem o peão de F caindo, E6, ele preferiu manter a sua estrutura de peões e tentar no futuro apertar este peão e ganhar ele de graça. Torre D1, atacando o peão, e o Davi não defendeu, trouxe a torre de A para C8, e agora tem um peão caindo, outro peão caindo. Antes de tomar os peões, bispo A3 atacando o cavalo, A5 defendendo e caiu o peão de D6, torre de FD8 e trocaram mais um par de torres, caiu o peão de B7 e a esperança do Davi é tentar aproveitar esta maioria de peões na ala do rei de 4 para 2, porém o Carlos tem também maioria na ala da dama, 3 para 1. O Davi Silva tinha a possibilidade de recuperar um peão com o cavalo toma em A2, porque após a retomada sobrava este torre D2 cheque e recuperaria a peça. Mas o Davi cometeu o erro de fazer o torre D2 prematuramente, porque agora o rei colou na torre e não tem mais o peão caindo. Voltou a torre para D7, agora atacando o bispo, que se defende indo para E4. E nesta posição o Davi Silva decidiu abandonar esta partida. Não estava ainda perdido. Claro, estava em desvantagem. Com esse par de bispos pela torre, realmente a chance de conseguir ao menos um empate eram mínimas. Por isso, aceita-se essa decisão do Davi Silva de abandonar esta partida. E no final do confronto, o time Angola acabou perdendo por 4-0 do time do Equador. Então, todos os angolanos perderam. Desejamos sorte para os próximos confrontos. No momento em que gravo o vídeo, ainda estão rolando algumas partidas, então não tenho os resultados definitivos. No próximo vídeo que irei gravar, poderei atualizar todos os resultados da rodada envolvendo os times africanos falantes de português. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.